Oi pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso desenvolvimento do sistema de desenho, tá? O objetivo de agora para esse vídeo então é incluir no nosso aplicativo a implementação de um novo padrão de projeto, tá? Esse padrão é o padrão ouvinte ou observer, tá? Então aqui a gente tem uma representação do diagrama de classe desse padrão. O principal aqui a gente tem um sujeito que vai ser observado, tá? Uma classe sujeito. Nesse sujeito nós temos uma coleção de observadores. Eu posso registrar ou incluir observadores ou desregistrar, ou seja, excluir observadores nessa coleção. E esse sujeito aqui recebe essa coleção de observadores principalmente porque ele normalmente mantém um conjunto de dados e as alterações, ou seja, quando tem alguma manipulação, algum tipo de mudança no conjunto de dados, ele precisa avisar a todos os observadores. Então, eu tenho aqui um método de notificação dos observadores e como a gente pode ver aqui, ó, a notificação de observadores tem um laço para todos os observadores que fazem parte da coleção de observadores. Eu vou chamar o método de notificação. Então tá aqui, ó, os observadores são baseados numa interface, tá? Então eu tenho aqui uma interface, uma definição que exige a implementação de um método de notificação. Então, para os observadores concretos, tá? 1, 2, mais quantos tipos tiverem, todos eles precisam implementar a interface observer e isso exige aqui a implementação do método de notificação. Tá? Então vamos ver como é que nós vamos fazer a implementação deste diagrama, desse padrão aqui no nosso sistema de desenhos. Tá? Então no sistema de desenhos que nós temos aqui, nós temos uma janela de aplicação, um documento, um painel de desenho e um painel de texto, tá? Para esclarecer o nosso documento, então tem uma lista de formas geométricas, que é o nosso conjunto de dados, que precisa ser monitorado pelos painéis, ou seja, o documento, então, é a nossa classe de sujeito, que vai manter uma lista de ouvintes ou de observadores, e os nossos painéis são os ouvintes ou observadores desse nosso sujeito aqui. O que nos falta nesse momento, então, é uma interface ouvinte ou uma interface observador para fazer a implementação completa do nosso padrão. Ok? Então vamos iniciar aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer é então trabalhar com uma lista de painéis, não uma referência para cada um dos painéis que eu tenho. Então, no lugar destes dois atributos aqui, nós vamos colocar então uma lista de ouvintes ou uma lista de painéis, tá? O painel forma geométrica nós ainda não temos. Nós vamos implementar essa interface aqui. Então vamos criar aqui vamos criar a nossa interface, tá? A nossa interface ela tá no nosso pacote de
interface gráfica, e eu vou colocar aqui o nome de painel de forma geométrica, tá? Então eu tenho uma interface aqui, painel de forma geométrica, e o que tem que ter em cada um dos nossos painéis? Como a gente viu, um método de notificação. Eu vou colocar o nome de atualizar para esse método. Então, quando ocorrer alguma modificação no meu documento, tá? Agora eu já tenho aqui. Quando ocorrer alguma modificação no meu documento, então eu vou fazer o uso dessa lista aqui para notificar cada um dos meus ouvintes a partir do método atualizar. Ok? Então vamos lá. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui a instanciação da minha lista. Tá? E eu não tenho mais estes dois atributos aqui. Muito bem. Agora, em vez de setar painel de texto e setar painel de desenho, então agora aqui eu vou ter um método para adicionar painel, tá? E em vez de receber o próprio painel, uma referência de painel, eu vou receber uma referência para a nossa interface, painel de forma geométrica, tá? E na sequência, o que nós vamos fazer? Em vez de fazer essa atribuição aqui, vamos colocar esse painel na lista, tá? E como a gente viu no diagrama aqui, ó, além de inserir ou registrar um observador, nós também vamos fazer o quê? Remover um observador. Então, similar a isso, eu tenho aqui adicionar painel e remover painel. Eu recebo também uma referência a um painel e chamo a partir da minha lista o método de remover e passo a referência, tá? Então eu não tenho mais esse método aqui específico para o painel de texto, tá? E agora, o atualizar painel, eu vou trocar o nome dele, né, de atualizar painel para atualizar painéis, porque eu tenho vários painéis para serem atualizados, ok? E agora sim, em vez de testar se um painel existe e chamar o método atualizar desse painel, o que nós vamos fazer então? Como foi colocado lá no diagrama, vamos fazer um laço, tá? Então, um laço fora aqui para todos os painéis de forma geométrica que pertencem à lista de ouvintes, nós vamos chamar o método atualizar. Bastante direto aqui. Ok? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer, tá? Aqui no nosso sujeito, então nós tiramos as referências individuais a cada um dos painéis que nós tínhamos aqui e trabalhamos agora então com uma lista de painéis. Então essa lista de painéis vai ser a nossa
lista de ouvintes ou lista de observadores, de acordo com a nomenclatura que vocês quiserem utilizar. É só entender que esse aqui é parte do padrão ouvinte ou padrão observador, conforme definido. Bom, como nós mudamos o nome do nosso método de atualizar painel, aqui a gente precisa atualizar esse nome e aqui também. Então veja bem, sempre que ocorre alguma alteração na nossa lista, ou seja, ou a criação de uma nova lista devido à leitura de um arquivo, ou a inserção de alguma nova figura na nossa lista aqui, uma nova figura, então eu chamo o método de atualizar painéis e todos os painéis recebem um aviso de que a nossa lista foi alterada. Então, como nós mudamos a forma de interagir aqui com o nosso documento, na janela de aplicação, nós fazemos aqui o uso do set painel para inserir os painéis quando eles são criados, tá? Ou seja, criar o relacionamento entre as classes. Deixa eu salvar aqui para atualizar. Então aqui, ó, o set painel é um método que não existe mais, tá? Então no lugar do set painel, o que nós temos aqui? Agora a gente tem o adicionar painel, tá? Então em vez de eu poder passar um tipo de painel para cada método, nós vamos colocar aqui então adicionar painel para os dois. Só que nesse momento isso não está dando certo, porque os nossos painéis, eles precisam ser do tipo painel de forma geométrica. Então, tanto o painel de desenho precisa implementar o painel de forma geométrica, quanto o meu painel de texto. E isso vai me gerar problemas, porque o painel de desenho não implementa o método atualizar. Então eu tenho que vir aqui e adicionar o método atualizar. O que eu vou ter que fazer aqui na atualização? Veja que no Paint eu já faço a leitura de toda a lista de formas do meu documento e faço o desenho de toda essa lista, correto? Então, aqui o que eu preciso, né? Eu preciso basicamente, então, aqui no nosso método atualizar, simplesmente pedir para que o painel se atualize, ou seja, faça a pintura do seu conteúdo, ou seja, atualize todo o conteúdo. Então, uma chamada repaint vai forçar com que o swing atualize o conteúdo do painel, e isso vai fazer com que o painel atualize toda a lista de desenhos sendo mostrada. Então aqui já está resolvido. E agora no painel de texto, tá, nós já temos o método atualizar aqui implementado, que faz exatamente a mesma tarefa, ou seja, percorre toda a lista, só que aqui incluindo o texto no painel e não as suas versões gráficas, correto? Então aqui a gente já tem a implementação do padrão ouvinte de forma correta, tá? Então todos os nossos painéis são ouvintes do documento, e executando o nosso programa agora, a funcionalidade permanece, só que desta maneira que está implementado, eu tenho uma forma bastante ágil e
padronizada se eu quiser acrescentar novos painéis. Então eles já estão trabalhando ou sendo modelados de forma que tanto os documentos quanto a aplicação como um todo trabalhe com isso de forma padronizada. Basta eu seguir esse modelinho aqui, fazer com que todos os painéis implementem a nossa interface de painel de forma geométrica, que tudo vai funcionar corretamente, tá? Apenas para deixar todos os painéis com as funcionalidades similares, vamos adicionar aqui o método de inserção de nova forma geométrica, tá? Esse método ele já está implementado aqui no painel de desenho, tá? Então eu tenho aqui o método, deveria estar por aqui, cadê? Não tem? Então nós vamos adicionar aqui no nosso painel de desenho, tá? A nova forma geométrica. E o que nós vamos fazer com esta forma geométrica? Eu vou só atualizar a minha forma atual para essa nova forma geométrica que está sendo recebida aqui, tá? Deixa eu só conferir se aqui, ó, estava com o nome errado, em vez de nova forma eu estava com forma atual. Então eu vou remover esse cara daqui, ok? E eu vou precisar colocar esse mesmo método aqui no painel de desenho, tá? Então no painel de desenho, no painel de texto, a nova forma geométrica vai ser inserida diretamente na nossa lista de formas no documento. Então, se eu receber uma nova forma geométrica aqui no painel de texto, eu vou inserir direto no nosso documento e ter a mesma funcionalidade, ok? Muito bem, tá? Isso aqui está ok. Eu só preciso atualizar aqui a chamada. Então, em vez de forma atual, aqui a gente tem o método nova forma geométrica. Só trocar o nome desse cara aqui, aqui e aqui nos comandos de menu, onde nós criamos aqui um novo ponto, nova linha e novo triângulo com um novo nome de método, tá? Todas as funcionalidades permanecem iguais. Então eu tenho aqui desenho de linha, desenho de triângulo e desenho de pontos, tá? E a visualização de texto de acordo com o que estava previsto. E assim a gente tem nossa aplicação de desenho implementando agora o padrão ouvinte ou o padrão observador. Certo, pessoal? Então, era isso para essa aula e nos vemos na próxima.